Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Então, uma questão para o desenho técnico é o uso correto dos instrumentos. É difícil a gente ter um trabalho que seja um bom trabalho de consumo, como a gente chama, né? Um trabalho em que a gente consegue utilizar aquilo para o lançamento de ideias, para ir testando de forma rápida, né? O nosso desenho, se eu não empregar uma boa técnica. Então, esse uso correto ele envolve o uso da régua paralela. Então, a régua paralela, aí, isso na visão de quem é destro, como é o meu caso, ela é o apoio para todos os traços horizontais desse meu trabalho. Então, fixada a folha, eu estabeleço esse paralelismo das retas usando sempre o mesmo posicionamento desse papel. Então, se eu retirar o papel e voltar a colocar, eu tenho que levar em consideração essa posição da régua. Pode ocorrer que quem não tem muita experiência com o uso da régua, ache que por ela estar um pouco inclinada na mesa, vai sair um traço que não vai estar correto. Mas o importante é que esse instrumento ele esteja devidamente ajustado, porque aí todos os traços são paralelos. E então, depois, quando eu faço o uso dos esquadros, eles vão ser traços perpendiculares. Eles não precisam estar efetivamente paralelos às bordas da mesa. Basta que eles estejam paralelos entre si. O traço é feito sempre, então, na parte superior da régua, e no caso de quem é destro, os traços são da esquerda para a direita, um traço contínuo. Os esquadros eles também servem de apoio. Então, se eu quero fazer traços unindo dois pontos, né, eu vou usar um outro, e que não estejam em um ângulo de 90 graus, ou um ângulo de 45, ou de 30, ou de 60, que eu posso usar a régua como apoio, eu vou sempre usar um esquadro como apoio do outro para fazer esse traçado. Eu não uso um instrumento solto sobre a mesa. Eu procuro sempre ter o apoio para poder fazer vários traços e esses traços saírem todos paralelos. Se o traço, então, é um traço vertical, eu apoio o esquadro na régua. Com uma mão eu mantenho o esquadro firme sobre a régua e no caso de quem é destro, eu vou usar esse posicionamento. Quem é canhoto vai usar exatamente o espelho, né, dessa imagem e vai então traçar de baixo para cima, um traço contínuo sem voltar com a lapiseira. Aqui um traço uma visão mais próxima, né, da imagem desse traçado. Se eu tenho então um traço na diagonal a 45 graus, como esse do exemplo, eu também vou manter o instrumento apoiado sobre a régua. Então, com a mão esquerda dá para ver que eu estou apoiando, e eu vou traçar então de baixo para cima, no sentido que eu escrevo. Mas esse de baixo para cima é porque vem da minha esquerda para a direita. Eu vou traçando e eu vou vendo o traço surgindo. Se eu fizer no outro sentido, a minha mão vai encobrir o meu traço. Então eu traço no sentido descendente. Você sabia? Um jogo de esquadros é composto por dois esquadros, um com os ângulos de 30 graus e 60 graus e o outro com ângulos de 45 graus. Normalmente o chamamos de esquadro 30-60 e esquadro 45. Mas o mais importante de um jogo de esquadros é que a hipotenusa do esquadro 45 seja do mesmo tamanho do maior cateto do esquadro de 30-60.
Legal, né? Hashtag fica a dica, tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. Vamos destacar agora os usos incorretos dos instrumentos que são bastante comuns. Fique atento, esses erros influenciam muito na precisão e na qualidade dos desenhos. Desenhar usando a parte inferior da régua. Esse uso incorreto deixa as linhas traçadas tremidas, falhadas e onduladas, além de a mão de quem desenha ficar em contato com a folha, espalhando grafite, e a oleosidade natural da pele humana. Não usar o esquadro como apoio, mas sim, como um obstáculo para o instrumento de traçado. O correto é levar a lapiseira ao encontro do esquadro e, não de encontro. Ao encontro de, indica concordância. Indica o ato de ir no mesmo sentido. De encontro a, indica discordância. Indica o ato de ir no sentido contrário. Usar o escalímetro como um instrumento de traçado. Escalas, ou escalímetros, são instrumentos de medida. São instrumentos delicados e feitos de um material macio. O contato com o aço da lapiseira ou, até mesmo, com um lápis, desgasta o instrumento, diminuindo a sua vida útil. Para iniciar um corte, verifique os pontos de interesse na planta baixa. De acordo com a NBR 6492, o corte é definido como um plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal, seja no transversal. E o mais importante, deve ser disposto de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos. Posicione a planta baixa, com a linha de corte marcada, e o sentido de visualização voltado para cima. Esse procedimento evita os chamados cortes em espelho. Após, caso não haja espaço acima da planta, posicione uma folha transparente acima da linha de corte. Ao lado, desenhe uma linha onde você marcará as alturas do corte. Inicie desenhando os elementos cortados, aqueles tocados pela linha de corte, para, somente depois, desenhar os elementos em vista. Escolha sempre métodos geométricos, e não os matemáticos para obter soluções. No nosso exemplo, estamos dividindo um segmento em partes iguais para posicionar as tesouras do telhado. Observe a importância do uso correto dos instrumentos, para obter os ângulos não convencionais, diferentes de 30, 45 e 60 graus. Após realizar o corte longitudinal, reposicione a planta no sentido do corte transversal. O corte transversal não precisará de quase nenhuma nova medição. As larguras virão da planta e as alturas do corte longitudinal já realizado. Caso tenha dúvidas, consulte nossa aula sobre projeções ortogonais. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para receber novas aulas e conteúdos.